A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados retoma nesta terça-feira a votação de um projeto de lei que busca proibir o casamento e a união homoafetiva, a união estável entre pessoas LGBTQIA+, aqui no Brasil. A votação, iniciada no último dia 5, havia sido adiada depois de parlamentares da ala governista protocolarem um pedido conjunto de vista. Esse projeto de lei de 2007, originalmente apresentado pelo ex-deputado Clodovil Hernandes, alterava o Código Civil para que duas pessoas do mesmo sexo pudessem construir uma união homoafetiva por meio de um contrato patrimonial. À época, não existiam aparatos legais para qualquer tipo de união entre pessoas LGBT. No entanto, o relator do PL, deputado Pastor Eurico, rejeitou a proposta de Clodovil e, em substituição, propõe que relações entre pessoas do mesmo sexo não possam se equiparar ao casamento ou à entidade familiar. Como é que se avalia a retomada deste tema nesse momento, Fábio Piperno? Isso é mais uma manobra obscurantista desse Brasil do atraso, né? As pessoas fazem o que elas bem entendem, se relacionam da forma como quiserem. Então ninguém tem rigorosamente nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Alan Gani. Eu vou concordar com o Piperno, eu não vejo nenhum problema, união estável, né? Casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, desde que isso seja no âmbito civil, que muitas vezes a esquerda progressista quer levar isso para o âmbito religioso. Aí não dá para mudar. Não dá. Você quer se colocar acima do cristianismo? Não, peraí. Não, peraí. Ninguém obriga a pessoa a ser cristã. Agora você não pode adequar, mudar o cristianismo para atender uma agenda. Ninguém está discutindo isso. Mas nesse caso a gente está falando de união estável. Não, união estável civil. Isso eu sou amplamente a favor. Agora, mudar lá o cristianismo e tal, botar essa agenda dentro de uma religião, aí não dá, né, Piperno? Agora, Felipe Dávila, como é que você vê também uma pessoa que está relatando este projeto, que é um pastor que, consequentemente, tem também as suas convicções voltadas ou construídas por meio do cristianismo? Olha, nós temos de respeitar a sociedade brasileira. A sociedade brasileira é respeitada pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional é conservador como a sociedade brasileira. A sociedade brasileira não aceita casamentos homoafetivo. A sociedade brasileira não aceita a legalização de drogas. A sociedade brasileira não aceita a legalização do aborto. Agora, a gente tem que entender o jogo democrático, não é uma questão de eu acho ou não acho, assim, essa é a vontade da maioria do povo brasileiro. E cada vez que colocar isso em votação, como está acontecendo agora, o Supremo tenta liberar a droga, a quantidade lá, o que o presidente Mas que sociedade é essa que não aceita, Dávila? Não, eu estou dizendo assim, a sociedade representada no Congresso Nacional, votada pelas pessoas. Se a gente achar que o voto não representa, se achar que o voto é excessivamente conservador, o que eu estou dizendo é o seguinte, assim, o Congresso Nacional, como representante da vontade popular, exprime o que a maioria da sociedade pensa. E isso tem uma divisão, não é só no Brasil, tem no mundo. É óbvio que você tem cabeças mais liberais nos grandes centros urbanos, é óbvio que você tem mentalidade mais conservadora no campo, e assim a vida é. Mas assim, qual é a vontade do Congresso Nacional? Eu não acho que é questão do relator, não. Eu acho que isto é uma visão do Congresso conservador que o povo brasileiro elegeu nas últimas eleições. Gustavo Segré. Eu discordo um pouco com Dávila por uma questão de que uma grande maioria das pessoas escolheu um Congresso conservador. Mas isso não significa que a totalidade das pessoas está de acordo com isso. Eu me considero... A sociedade brasileira não aceita, Dávila. Se eu falei, mas isso aí é a maioria. Então, mas como você pode falar... A maioria. Exatamente, mas você falou que a sociedade, quando você coloca a sociedade, você está generalizando. Mas me permita concluir o comentário. Diga. Eu me considero uma pessoa liberal e, como liberal, eu defendo a liberdade em todo o amplo aspecto da palavra. E não vejo qual seria o problema de duas pessoas do mesmo sexo poderem conviver legalmente unidas numa união estável. Porque ninguém é obrigado a fazer isso se não deseja, da mesma forma que ninguém deveria proibir a possibilidade que duas pessoas possam estar unidas homoafetivamente se elas desejam isso e dessa forma são felizes.